Tem 13 anos que eu estudo desenvolvimento humano, que eu pratico isso, que eu ensino. Então eu posso falar para vocês com propriedade disso, porque já fazem 13 anos que eu venho me curando e me transformando. E nesse processo, nessa jornada que eu passei, lá atrás, a minha mente era super ansiosa, eu tinha muitos conflitos, inclusive quando eu era menina eu tomava medicações antidepressivas, eu não conseguia dormir à noite. Então se você sofre de algo nesse sentido, você não consegue dormir, você tem ansiedade, você sofre síndrome do pânico, passa muito medo, você fica tão agitado quando você tem alguma coisa para fazer no outro dia que você às vezes não consegue dormir. Ou alguma coisa acontece e aquilo não sai da sua cabeça, você continua pensando naquilo, continua pensando. E isso tem muito a ver com o processo que acontece dentro da sua mente. Então, como você está viciado em pensar? E o pior, você acha que se você pensar, você vai estar se preparando para aquilo que possivelmente vai acontecer. O que é a ansiedade? O que é essa agitação mental? É quando eu me sinto com ansiedade, com preocupação, e aí a minha mente cria várias possibilidades. Então, é como se a minha mente dissesse assim: bom, eu posso, se acontecer determinada coisa que eu tô pensando que pode acontecer, eu posso fugir, eu posso atacar, eu posso ficar com raiva, eu posso fazer várias possibilidades. Então a minha mente cria vários caminhos, porque se acontecer algo de ruim, eu tenho que ter o plano A, o plano B, o plano C. E aí você fica se precavendo de situações sem elas mesmas acontecerem. E o pior é que 90% das coisas que nós pensamos nunca vão acontecer. Então você fica sofrendo, gastando tanta energia com os teus pensamentos negativos, sendo que isso nem vai vir a acontecer. Isso só existe dentro da sua cabeça. E aí nós falamos dentro da meditação que 90% dos nossos problemas só existem dentro da nossa cabeça. Eles não são reais. Eles só existem na nossa imaginação. E eles nem vão chegar a acontecer. Então imagina quanta energia você acaba desperdiçando, você acaba sofrendo porque você imagina que tal coisa pode acontecer, e se acontecer tal coisa você pode agir de tal forma, e se não acontecer assim você pode agir de outra forma. Peraí, isso se chama controle. Quando eu tenho a necessidade de controlar tudo, eu fico tenso, eu tenho medo. E aí, ficando tenso e tendo medo, eu automaticamente me saboto. Porque eu preciso de algo que vai validar as minhas crenças. Então, eu preciso que aconteça alguma coisa para que eu continue controlando. Pra gente dizer assim, tá vendo? Eu falei, eu disse que ia acontecer isso. Aí você tá só validando as tuas crenças que dizem que realmente é sofrido, que é difícil, que você vai passar por essa dificuldade. Então, meu convite para você é que você possa explorar mais dentro de você, no seu coração, no seu interior, os seus potenciais, as suas forças, ao invés de simplesmente estar a controlar tudo, viver mais aquilo que é real, mais os teus mistérios, os teus poderes, ao invés de você querer controlar tudo que tem à tua volta. Você quer controlar quando chove, você quer controlar quando as pessoas têm que tomar banho, o que as pessoas têm que comer à sua volta, o que elas vão vestir, você quer controlar como cada um se comporta e você não consegue controlar nada. É como se você sentasse embaixo de um pé de bananeira e dissesse para as bananas: agora você vai amadurecer. Mas bananas amadureçam nesse momento, nesse tempo. Só que as bananas vão amadurecer apenas no tempo delas. Eu contei para vocês num outro vídeo, na semana passada, que em grego existem duas palavras para o tempo. O tempo Cronos, que é o tempo do relógio, e o tempo Kairos, que é o tempo das coisas. Então, nós precisamos muitas vezes nos adequar a esse tempo das coisas, que não é o mesmo tempo que o nosso. E por isso nós precisamos entrar nesse fluxo
de não apressar o rio, porque o rio corre sozinho. Nos permitirmos entregar, soltar esse controle e simplesmente confiar no processo da vida. Porque nós não sabemos o que é que está por vir, mas com certeza tem algo maravilhoso nos esperando do outro lado do morro. E está à nossa espera. E quando nós estamos controlando, é como se você estivesse andando com o teu freio de mão puxado do seu carro. E aí você acelera tudo que você tem no seu carro e parece que o seu carro não anda. É como se você estivesse andando travado. Quando você tem controle demais sobre as coisas, você anda travado na sua vida. Você não consegue fluir, porque você não acredita. Você não acredita, então você procura situações que vão te sabotar para você ter dificuldade realmente para validar as suas crenças que dizem, tenho que sofrer, vai ser difícil. É isso mesmo, eu preciso estar no controle. E aí muitas pessoas dizem assim, mas é que sem eu, se eu não fizer, não anda. Se eu não estiver lá fazendo pessoalmente, nada acontece, tem que ser eu, tudo sou eu. E aí eu rio, porque na verdade, quando a pessoa está dizendo isso, tudo sou eu, ela está só querendo validar as crenças. Então ela vai procurar funcionários que não sejam competentes no papel que eles desempenhem. Ela vai procurar que as pessoas à volta dela, inclusive a família, não vão fazer aquilo que ela quer. E se essas pessoas da família fizerem, por exemplo assim, precisa assim, não, porque tem que ser eu no mercado, tem que ser eu limpar a casa, tem que ser eu organizar os filhos, não sei o quê. Aí de repente alguém da família diz, não, eu vou no mercado hoje pra você. Aí a pessoa vai no mercado e você tem a capacidade de dizer assim, não, mas como que você foi comprar esse arroz dessa marca? É muito cara. Por que você não comprou tal coisa? Você esqueceu. Poxa, você começa a reclamar de tudo justamente porque você quer validar dentro de você a crença de que se não é você, nada acontece. E isso para mim é controle. E aí existe uma frase infalível para quebrar toda essa mania de controlar a sua vida, que é, diga para você mesmo, tudo é perfeito do jeito que é. Tudo é perfeito do jeito que é. Esse é o meu lema. Nada é errado, nada é ruim, tudo faz parte de algo muito maior. Entenda que tudo é perfeito do jeito que é. E quando você entende que tudo é perfeito do jeito que é, você não precisa mais ficar no controle das coisas. E simplesmente você pode se permitir relaxar, porque tudo está acontecendo como deveria. O fluxo do rio está correndo. A natureza está seguindo o seu próprio fluxo. A bananeira vai amadurecer o seu cacho de banana no seu tempo, conforme a incidência solar, conforme a temperatura, enfim, o tempo dela. Então, acredite que tudo tem o seu tempo e você não tem que estar pessoalmente programando o despertador para você acordar o tempo todo na hora certa. Até porque, na visão sistêmica, nada é errado. Não existe certo e errado, bonito e feio, bom, ruim. Tudo é comparado a algo. E tudo são comparações. E quando nós entramos nesse processo de comparar, nós estamos entrando só nesse vício da nossa mente, de pensar. Então, perceba quais são os teus problemas de fato. Você tem problemas porque você pensa em algo que não aconteceu ainda. Ou porque você está julgando algo que se passou. Julgando o outro, julgando a si mesmo, e você está num looping de controle e comparação. A infelicidade, ela existe só quando nós estamos nos comparando com alguém ou com algo, pensando isso é bom, isso é ruim, isso é bonito, isso é feio, isso é certo, isso é errado. E quando você está nessa comparação, você não consegue fluir na vida, porque você está criticando a você mesmo ou aos outros, ao mundo externo, e você não consegue viver. Você fica tenso, você fica nervoso, porque você tem que segurar as rédeas da sua vida com toda a força. E muitas vezes os cavalos, eles sabem exatamente para onde eles têm que ir. Mas nós não confiamos neles. E aí nós queremos controlar, e quando nós controlamos, nós não deixamos que a vida siga o fluxo. É realmente incrível quando nós permitimos que a vida siga o seu fluxo. A vida nos apresenta tantas coisas mágicas para agradecer.
Experimente sair um dia sem rumo e observar o que é que a vida te mostra. Experimente viajar um dia sem reservar um hotel. E aí você percebe o que é que você vai encontrar nesse caminho que vai precisar ser mostrado. Sai um dia para viajar sem rumo para onde você quer ir. Simplesmente deixe as coisas serem mostradas para você. E se você ouvir uma placa na beira da estrada com algo que te pareça interessante, siga. Porque esses são os sinais de que a vida nos conduz para onde nós precisamos ir. E aí nós soltamos o controle. Nós soltamos o controle e vivemos a nossa realidade. Aquilo que precisa ser na nossa vida. É algo muito mágico quando nós soltamos o controle. E eu realmente percebo isso comigo. Eu estava um dia caminhando numa rua em Jurerê. E aí eu olhei para cima e eu vi um apartamento. E estava escrito vende-se. Eu pensei, nossa, que lugar legal, cheio de árvores. Daqui dá para ver o mar e os barcos. Eu pensei, vou falar com essa pessoa, vou mandar uma mensagem. Eu pensei, não custa nada saber. Eu mandei uma mensagem para essa pessoa e essa pessoa me respondeu. Eu pensei, deve ser o corretor. E na verdade não era o corretor, era a dona do apartamento mesmo. E ela disse, venha conhecer o meu apartamento. Ela me falou quanto era. E aí eu pensei, vou deixar sentir o meu coração e vou ir conhecer. Aí eu pensei, vou ir conhecer. Fui lá conhecer. E quando eu entrei lá dentro, eu senti algo muito especial, muito leve. Ela é uma artista, ela pinta quadros. Eu olhei aquela vista para o mar com aqueles barcos saindo e aquilo realmente mexeu com o meu coração. Havia um jardim zen e 1 hectare de mato nesse prédio, no condomínio. E eu realmente fiquei encantada com aquilo. E aí eu pensei assim, não, mas eu não vou comprar esse apartamento agora, porque afinal, né, eu não tenho todo esse dinheiro agora. E para que eu vou comprar um apartamento na praia? Quando eu estava voltando, essa mulher me mandou uma mensagem e disse assim, olha Raquel, eu gostei muito de você e eu senti algo muito especial de conexão com você. Eu gostaria que esse apartamento fosse seu, só que eu recebi uma proposta de uma argentina e ela vai me pagar dessa forma. E ela falou a forma como a argentina ia pagar. E eu disse, nossa, mas tão rápido, como que eu vou fazer isso? Naquele mesmo dia, eu recebi uma ligação de uma pessoa querendo comprar um terreno que a minha mãe havia deixado para mim como herança antes de ela falecer. E ele me passou um valor que era exatamente o valor que fechava para a compra desse apartamento. E aí foi muito mágico, porque eu deixei as coisas fluírem. Eu não sabia exatamente o porquê. Mas é realmente incrível e mágico o que acontece quando eu me permiti fluir. E hoje eu tenho certeza de por que é que eu comprei aquele apartamento, por que é que esse lugar veio para mim. É realmente um lugar muito mágico que você... E assim que eu percebi que as coisas aconteceram. E o mais lindo disso foi que 2 semanas antes disso acontecer, eu estava caminhando no mar, fazendo uma meditação lá, e eu escrevi na areia da praia, eu tenho um apartamento aqui. E o universo me mandou. Quando você está alinhado, as coisas acontecem para você. Porque você solta o controle. Você simplesmente deixa com que a vida se organize para você. Então você não tem que controlar nada, você não tem que apressar nada, você só precisa relaxar e se entregar para esse fluxo. E à medida em que você relaxa e se entrega para esse fluxo, a magia da vida acontece. Porque ela acontece comigo e ela acontece com cada um de nós o tempo todo. Se nós soltarmos essas rédeas, esse controle, essa necessidade de que as coisas têm que ser da maneira como nós achamos que elas têm que ser e que nós achamos que seja correto. Nós precisamos soltar. Então, como que eu faço para me conectar com esse meu poder do inconsciente? De domar essas rédeas da minha mente consciente, que é o que faz com que eu pense. Então, imagina assim, na minha mente consciente eu penso, na minha mente inconsciente eu atraio.
E no meu corpo eu tenho a ação para realizar algo, para fazer ou não fazer. Como que você lida com essa sua mente consciente que fica trazendo um monte de ideias, dizendo que isso não pode, aquilo é errado, aquilo é certo, nananã? Você precisa aprender a domar esse cavalo selvagem que você tem aí, que é a sua mente. E aí eu trago para você uma técnica muito legal, que eu vou ensinar para você. Lao Tzu, ele foi um grande filósofo, e ele estava um dia conversando com o imperador. Ele tinha muitos discípulos. E o imperador veio se aconselhar e perguntou assim: como que eu posso saber que eu estou no aqui e agora? E Lao Tzu disse assim: é simples, você precisa ir visitar o seu açougueiro. E o imperador disse: o meu açougueiro? O que o meu açougueiro vai saber sobre isso? Se nem você, que é um grande homem sábio aqui, não sabe como eu posso saber que estou no aqui e agora, como que eu vou perguntar para o meu açougueiro? Ele disse: não, você precisa ir perguntar ao seu açougueiro. E aí ele foi até o açougueiro. E aí ele ficou observando, porque Lao Tzu disse para ele: você tem que observar o seu açougueiro. E ele ficou observando. E ele observava, e aí o açougueiro estava sempre muito presente, porque qualquer movimento em falso ele cortaria um dedo. E os cortes das carnes deveriam ser perfeitas. E aí Lao Tzu percebeu: nossa, esse homem está totalmente presente. E ele olhou a faca desse açougueiro e disse: nossa, como você mantém uma faca assim tão bonita? Era uma faca diferente. E o açougueiro disse assim: essa faca eu recebi 40 anos atrás de presente do meu pai. E todos os dias eu afio ela. Porque se eu não cuidar da minha faca com toda a minha consciência, ela vai enferrujar. E eu preciso estar cuidando dessa lâmina. E ela precisa estar afiada e eu preciso prestar atenção nos movimentos que eu faço com ela. Estar presente é estar totalmente consciente daquilo que é real. Existe alguém que eu gosto muito, que é o Eckhart Tolle. Existe também o Richard Moss. Eckhart Tolle, ele trabalha com o poder do agora. Tem um livro que eu super indico para vocês, O Poder do Agora. E o Richard Moss, ele trabalha com a Mandala do Ser. Esse é um livro também fantástico que vocês devem ler se vocês querem se aperfeiçoar nisso. E eu vou trazer um pouquinho da filosofia do Richard Moss aqui para vocês. Se vocês querem ver, ó, eu fiz até um quadrinho para vocês. Então, o que o Richard Moss fala? Que 90% dos nossos problemas vem dos nossos pensamentos, daquilo que nós estamos pensando. Então, se você pensar aqui no seu passado, você só vai sentir culpa, arrependimento ou saudade, se você pensar no seu passado. Se você pensar nos outros, você vai sentir raiva dos outros, ciúme, inveja, compaixão, vontade de ajudar. Se você pensar no futuro, você vai sentir ansiedade, preocupação, medo, insegurança, incerteza, esperança. Se você pensar no seu eu, você só pode sentir que você é grande, eu posso, eu consigo, vai dar certo, ou você vai se sentir um pouco inferiorizado. Mas se você estiver no aqui e no agora, é impossível você sentir qualquer coisa de ruim. Nada do que você está concentrando a sua atenção ao redor da mandala é real. Só existe dentro da sua cabeça. São apenas partes do seu jogo mental, dos seus pensamentos. Se você vivenciar o aqui e agora, o seu próprio poder, a sua própria força, você vai perceber que isso não é real e que você pode viver de uma forma mais e mais leve quando você consegue viver no presente.
eu uso um arquétipo aqui para me lembrar de estar no aqui e agora. É uma tartaruga. Porque as tartarugas nos ensinam a ter paciência, a confiar. Uma certa vez, existia uma tartaruga e uma lebre, que elas foram disputar uma corrida. E a lebre, sempre se sentindo muito esperta, ela disse para a tartaruga: eu vou te vencer, você não tem a menor chance contra mim. Aí a tartaruga ficou um pouco triste e pensou: mas eu vou no meu tempo e vou fazer aqui o que eu posso, vou dar o meu melhor. Aí quando deu a largada, a lebre saiu numa disparada, pensou: eu vou ganhar essa corrida, a tartaruga não tem a menor chance contra mim. Aí a lebre olhou assim e viu: nossa, eu acho que eu vou pegar esse caminho aqui alternativo, porque eu vou chegar ainda antes. E aí a tartaruga, quando ela chegar, eu já vou ter terminado a corrida 2 vezes. Só que a tartaruga ia no tempo dela, ela pensou: eu vou seguir aqui o que eu acho que é certo, vou seguir meu coração e vou no meu tempo. E a lebre, querendo ser tão esperta, querendo ser melhor do que a tartaruga, pegou esse caminho alternativo. E quando a lebre pegou esse caminho alternativo, ela não havia percebido, mas ela caminhou muito mais, correu muito mais e ela meio que se perdeu naquele lugar, ela não conseguia achar, e ela passou horas andando em círculo. E de repente a tartaruga chegou e ela pensou: nossa, e cadê a lebre? E horas mais tarde, a lebre conseguiu sair daquele labirinto que ela estava e conseguiu encontrar o caminho dela. E aí ela chegou. E quando ela chegou lá, ela percebeu: nossa, eu fiz um caminho tão mais longo, poderia ter sido tão mais fácil para mim, mas eu quis fazer tudo rápido, quis fazer tudo antes do que a tartaruga. E assim, não deu nada certo na minha vida. E aí, o que é que essa história tende a nos ensinar? Muitas vezes nós temos pressa na vida, nós queremos correr, nós queremos fazer tudo ligeiro, comer ligeiro, fazer as coisas ligeiro, limpar a casa, porque você tem que se virar nos 30, não é assim? Você tem que fazer tudo aquilo que você tem que fazer e tem que ser na tua hora e não pode esperar, você não pode se atrasar porque você é certo. E aí você deixa de viver o que é presente do presente, de estar presente na vida. A tartaruga nos ensina essa paciência, de viver tudo no seu tempo, de confiar, de se entregar para o próprio fluxo, sem estar no controle de tudo. A lebre nos fala desse arquétipo de quero fazer tudo ligeiro, e aí eu me enrolo, e aí não consigo chegar em lugar nenhum. É como se nós estivéssemos tateando no escuro, fechamos os nossos olhos e vamos procurar tudo. Imagina se vamos encontrar. Difícil encontrar as coisas quando estamos cegos para aquilo que precisamos ver. Estar no aqui e no agora é estar com seus olhos abertos, estar disponível para aquilo que existe no presente. É poder se conectar com aquilo que é real. Então, se você passar esse momento agora apenas observando e sentindo, o que é real para você agora? Se você pensar que o que você comeu hoje à tarde não é mais real, não existe, não está no aqui e agora. Se você pensar o que é que você vai fazer amanhã, não existe, não é real, ainda não aconteceu. Se você pensar na sua família, ela não está aqui com você nesse momento, não é real. Viver o presente, sentir o agora é o que nos torna mais pacientes. E assim nós podemos fazer como a Bela, aceitar mais a vida e nos entregar para o fluxo. A tartaruga nos ensina essa desaceleração, porque a tartaruga leva com ela a casa dela onde ela for. Ela simplesmente sabe que o caminho é a própria jornada e que ela não tem que chegar em lugar nenhum. Muitas vezes você fica adiando a tua felicidade porque você fica pensando assim: não, mas eu vou ser feliz quando eu tiver meu apartamento. Eu vou ser feliz quando eu tiver um relacionamento. Eu vou ser feliz quando eu comprar o meu carro.
Eu só vou relaxar e conseguir dormir bem quando eu ver que os meus pais estiverem bem. E aí você fica adiando a sua felicidade. E a tartaruga é esse arquétipo que nos traz a segurança o tempo todo, que nos fala que tudo está bem nesse momento. E que mesmo que existam pensamentos enlouquentes na sua mente, você precisa viver aqui o que é real. E o que é real? Pare e ouça. Quais são os ruídos que existem aí à sua volta? Pare e sinta. Toque no seu corpo. Essa é a sua casa. Sua casa é o seu corpo. Ele é a morada do seu espírito. Pare e sinta a sua conexão com a vida que se dá pela sua narina. Quando você inspira e solta. E aí eu vou ensinar para você uma técnica que você pode utilizar no seu dia a dia. Então, você vai agora pegar o seu dedo, assim, e vai passar do lado de fora da sua mão. E você vai fazer comigo esse exercício. Então, você inspira e solta o ar. Inspira, solta o ar. Inspira, solta o ar. Inspira, solta o ar. Inspira, solta o ar. Isso serve para ajudar você a te trazer consciência para viver o presente. Porque muitas vezes a gente nem percebe que a gente respira. Nossa respiração se torna tão curta, tão torácica, que nós não percebemos que nós podemos puxar mais ar para dentro. E normalmente quando nós estamos respirando, nós guardamos gás carbônico dentro dos nossos pulmões. Então o que seria importante? Que você soltasse todo o ar. Então é muito importante você soltar mais o ar do que você traz o ar para dentro. Veja bem, você respira, solte o ar. Agora solte um pouco mais. Um pouco mais. E aí sim, com os pulmões vazios, você traz ar de novo. Segura. Agora solte o ar. E solte mais um pouco. E mais um pouco. Você força o seu pulmão mais ou menos por 3 vezes para exalar todo o ar de dentro dos teus pulmões. Isso vai te trazendo mais consciência do seu corpo, do teu sentir, da sua vivência direta daquilo que é real. Para dominar os seus cavalos selvagens, você precisa aprender a se conectar com ele. E isso você vai fazer através da sua respiração. O seu corpo está sempre no aqui e no agora. É a sua mente que sai viajar para lugares desconhecidos que te fogem do controle. E é a sua mente consciente que te traz todo esse vício em pensar em mil coisas. E você não vive aquilo que é real. Então, a lebre, ela ficou pensando tanto na hora da chegada, ela queria tanto chegar e queria passar a perna na tartaruga, que ela não viveu aqui agora, e ela não percebeu que ela ficou dando por horas em círculo. E é assim que nós vivemos na nossa vida. A gente erra uma vez, aí erra pela segunda vez e pela terceira vez, porque nós estamos fora do presente. Você passa uma noite sem dormir, a outra noite sem dormir também, e você fica ansioso e durante o dia você não trabalha. Nosso sono, ele precisa ser profundo. Existe um aplicativo que se chama Sleep Cycle. E aí nesse aplicativo ele mede o seu sono, para ver quantas vezes você está entrando em sono REM, se você está dormindo de uma forma profunda. Porque se você não entra em sono REM,
significa que você não está descansando de maneira profunda. E a sua mente não está conseguindo processar as informações, inclusive até traumas, que você vivenciou durante o seu dia. Porque é o momento em que o nosso inconsciente está utilizando aquele tempo para o processo de autocura. Então, o sono é muito importante, priorizar o sono. E para que você durma, você precisa sentir o seu corpo. Então, a técnica é poder soltar o corpo e realmente se permitir relaxar. Depois eu também vou mandar para vocês lá no grupo uma meditação para fazer antes de dormir, para você realmente se permitir relaxar. Porque nós temos um vício nos nossos pensamentos, nas nossas ideias, e não nos deixamos nos entregar, simplesmente soltar o nosso corpo e relaxar. Perceba o seu corpo agora. Pare e observe. Aonde você está com a atenção agora? Você está se sentindo tenso nesse momento? Em que região? Qual parte do seu corpo? Eu parece que estava sentindo as minhas pernas tensas e agora eu soltei. E aí eu relaxo. Quando eu tomo consciência, eu posso mudar. Se eu estou viciado dentro dos meus pensamentos, nessa roda do hamster, que só pensa uma coisa, depois pensa outra, e outra ainda, e ainda outra, e aí você não toma consciência do teu sentir, do teu estado presente. O que é que você está sentindo nesse momento no seu corpo? Pare e observe. Você está tenso? Então relaxa, então solte o teu corpo. Está assim. Às vezes tu tá assim, né? Duro, tenso, se segurando. Parece que você tá pronto para brigar. Pronto para uma batalha. Alguém vai vir e você tá pronto. E isso é um mecanismo de defesa que você criou com os anos na sua vida. Então, meu convite é que você pare e solte o seu corpo. E respirar, só fazer essa prática aqui, ó, de respiração que eu ensinei agora para vocês. Só isso já é capaz de dizer para o seu cérebro, para a sua amígdala cerebral, que está sempre em alerta, dizendo, perigo, aqui tem um predador, eu preciso me defender, eu preciso estar alerta. Isso vai dizer para o seu inconsciente, para a sua amígdala cerebral, eu estou seguro, está tudo bem. Está tudo bem, eu estou seguro agora. Isso vai convencer o teu sistema de que você pode relaxar e que você pode se permitir. Porque você está sob alerta, porque está sempre na sua mente, no seu vício de pensar. Nós temos 4 reações básicas do nosso sistema involuntário, que é, ou você ataca, em qualquer situação de perigo, ou você se prepara para atacar, e aí você enrijece os seus ombros, você enrijece as suas costas, o seu peito, a sua mandíbula, porque você vai precisar enrijecer para poder brigar. Ou você sente uma necessidade de fugir, aí toda a sua circulação sanguínea vai para suas pernas, porque você precisa correr. Você precisa correr para fugir do predador. E isso são memórias arcaicas, de quando éramos bichos e vivíamos na floresta. Do nosso sistema reptiliano ainda. E instintivo. Outra questão que nós vivenciamos é, então, eu ataco, fujo, ou eu desfaleço. Então, quando a pessoa desmaia, é porque ela sente, está tão perigoso, existe um predador, ele vai me pegar, eu não tenho para onde fugir e eu vou desmaiar para eu não sentir a dor da morte. E é isso que acontece muito com as pessoas que têm síndrome do pânico, porque elas ficam vivenciando uma situação recorrente desse sistema reptiliano que diz, vai acontecer alguma coisa, eu vou ter problemas aqui, eu não tenho para onde escapar e aí eu desmaio para não sentir a dor da morte. É isso que tem no meu inconsciente que me gera esse tipo de reação. Por isso que as pessoas desmaiam. E ainda uma 4ª reação que é paralisar. Então você vê uma situação de conflito, você paralisa e você não se mexe. Fica paralisado. É aquela pessoa que fica assim, paralisada diante de uma situação. Que é, o predador está vindo, eu não posso fazer nada, mas eu posso ficar totalmente em silêncio, diminuo até a quantidade de ar que eu respiro, para que o predador não me veja. E fazendo isso, o predador não vai me ver e eu posso sobreviver. Então nós temos essas 4 reações básicas do nosso sistema involuntário.
E você precisa descobrir qual que é que você mais utiliza para que você possa entender a linguagem do seu inconsciente. E aí, se você entende essa linguagem do seu inconsciente, você consegue lidar mais fácil. Ultimamente toca o telefone ou a campainha, eu sinto medo, ansiedade, como se algo ruim fosse acontecer. Isso é uma reação básica do seu sistema involuntário e você está entrando em um conflito de se proteger. E aí você pode começar a gerar esse tipo de sintoma, ansiedade, medo, preocupação. Porque isso provavelmente foi originado por alguma vez que talvez o telefone tocou e alguma coisa de ruim de fato aconteceu. E aí o seu gatilho mental é a campainha ou é o telefone. Porque aí você pensa que se aconteceu uma vez, vai acontecer de novo. É a mesma coisa que se você estivesse na frente de um fogão e você fosse colocar sua mão lá, e colocando sua mão lá, você se queimou, e você se queimou uma vez e você não vai ter coragem, não vai ser capaz de colocar pela segunda vez, porque você sabe que vai se queimar de novo. Então, o nosso cérebro, ele trabalha por associação, e ele sabe que se você fez uma vez, vai acontecer supostamente de novo, e aí ele foge. Nós temos duas formas de lidar com a nossa mente. Nós fugimos da dor, é dor e prazer. E muitas vezes nós muito mais fugimos da dor do que buscamos prazer. Nós evitamos qualquer coisa que seja dolorosa para nós, por isso que nós temos a dificuldade de sair da nossa zona de conforto. Por isso que é muito fácil ficar dormindo até tarde, é muito fácil comer porcaria, é muito fácil ficar assistindo um filme ao invés de estar aqui escutando essa live. É muito mais fácil você ir fazer qualquer atividade que não seja ler. É muito fácil porque você está viciado naquele comportamento antigo. E esse comportamento antigo não te traz as mudanças que você gostaria de sentir. Só que, de alguma forma, o teu inconsciente sabe que, bom, posso sobreviver. Vivendo dessa forma, mesmo que seja medíocre, sofrida, horrível, posso sobreviver. Tem pessoas que se acostumaram tanto com a agressão das outras pessoas que convivem com elas, que sentem até falta. Que sentem até falta quando não apanham, quando têm dificuldades. E aí pensam assim, nossa, tá difícil a minha vida, tá sofrida a minha vida. E aí quando dá uma folga e a pessoa tá bem, ela fica pensando assim, nossa, vai acontecer alguma coisa. Porque se tá tudo bem, é porque vai acontecer alguma coisa. Porque aí você fica com a crença de que se tá tudo bem, algo de ruim vai acontecer. Pelo menos se tá tudo ruim, aí você sabe que algo de bom vai vir. Imagina que tipo de crença você tem. Uma das piores crenças que podem existir na mente de uma pessoa é: depois da tempestade vem a bonança. Depois daquilo que é difícil, vem algo bom. Então, o que quer dizer isso? Eu programo minha mente para vivenciar algo ruim, porque aí depois de algo ruim eu posso relaxar. E eu estou sempre atraindo situações ruins. Eu não preciso disso para viver. Então, algo que precisa ser cuidado muito é você observar a sua respiração e onde está a sua mente. E conectar de volta a sua consciência, o seu cérebro, o seu pensamento, seu cérebro cognitivo com o seu sentir, com o seu coração. Sentir no seu peito. Na nossa mente nós temos pensamentos. No nosso coração nós temos sentimentos. Então, se você pensa algo, você tem uma emoção disso que você pensa. E aí você cria um sentimento no seu peito e esse sentimento cria um campo energético. Ele emana um campo vibracional e isso faz com que você atraia determinadas situações. Por isso que você atrai as situações por quem você é e não por aquilo que você quer. Não adianta você me dizer assim, Raquel, eu quero um carro novo. Se você tiver programado para ter um carro velho, você vai atrair um carro velho. Então você atrai por aquilo que você é, por aquilo que você está vibrando. Por isso daí a importância de você mudar o seu campo vibracional. Porque o teu sentir é que cria, é que atrai, é que vibra. Esse campo eletromagnético é 5.000 vezes mais forte do que a sua mente. Esse campo eletromagnético que é criado pelo seu coração, pelo teu sentir.
Daí a importância de você cuidar com aquilo que você pensa, porque aquilo que você pensa cria uma emoção que se torna um sentimento e faz com que você atraia, crie esse emaranhamento no seu sistema e atraia essas situações para sua vida. Seja bem-vinda, Dani. E aí, gente, quando você começa a mudar a forma como você pensa, você começa a conectar com a realidade de uma maneira diferente e sentir de uma maneira diferente. Meu convite é que você possa observar como você respira, como que tem sido a sua postura, como tem sido os teus pensamentos, aonde está a concentração da sua atividade mental. Você tem pensado mais em coisas negativas ou em coisas positivas? Você tem se preparado para atacar ou você tem simplesmente respirado e se permitido relaxar e confiado no processo da vida? Nós temos a falsa sensação que nós podemos criar qualquer coisa, que nós podemos evitar qualquer coisa. Mas se não é para ser seu, não vai abrir. Existe uma frase que diz assim: se a porta não for a sua porta, ela não vai abrir, porque aquela que é para ser sua, ela abre. Você tem as chaves para ela. E não adianta você ficar insistindo, às vezes você fica ali, batendo na porta, dando coice na porta, brigando com a porta, gritando, fazendo tudo, mas a porta não abre. E você tem a certeza que você tem a chave dela. Mas não é aquela porta para você. Não adianta você teimar. Aquilo que é para você vem. E vem com facilidade e vem com leveza. Você não tem que se preocupar. Soltar o controle é a maior bênção e é a atividade dos sábios. Aqueles que são sábios, aqueles que entendem a vida, soltaram o controle e se deixaram fluir, se permitiram fluir, se entregaram para o fluxo. Você não pode controlar as águas do rio, você pode navegar sobre elas e deixar que elas te conduzam no tempo delas, porque nós sabemos que o rio sempre chega no mar, sempre chega no mar. Talvez você não esteja com a chave errada, Jussi. Talvez você esteja controlando e não se permitindo soltar. Porque às vezes a porta, ela vai abrir, mas é no tempo dela. Às vezes ela fica emperrada, às vezes é o jeito. Já nunca aconteceu para vocês? Vocês não conseguiram abrir uma coisa de jeito nenhum, alguém vem ali e abre tão fácil. Porque tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu momento. E quando nós soltamos esse controle, nós nos permitimos fluir. Nós nos entregamos para o fluxo da vida. Nós muitas vezes buscamos situações negativas só para validar as nossas crenças, que dizem que é difícil, que eu não sou merecedora, que eu não sou capaz, não vai dar certo, eu vou sofrer. Soltar esse controle. Simplesmente se entregar. Se entregar e confiar no processo da vida, porque tudo está acontecendo como deveria. Tudo está acontecendo. Não tem que ficar insistindo demais. Relaxe. Relaxe, porque as coisas acontecem por si. E não é porque você programa pessoalmente o despertador e se você esquecer que o sol não vai nascer no outro dia. O sol nasce. O sol sempre nasce. Todos os dias. Sem que você esteja acordado. E se você percebe que muitas vezes os seus esforços não são recompensados, lembre-se que o sol, ao nascer, ele dá um dos maiores espetáculos. E ele encontra a maior parte da plateia dele dormindo. E mesmo assim ele não deixa de brilhar não, porque ele sabe da importância que ele tem. Então lembre-se de que você é importante para a vida, para o mundo, para a realidade. E que você realmente faz a diferença. E soltando o controle você vai aprender a relaxar. Você vai aprender a se conectar e soltar o seu corpo. Então, outra prática que eu acho legal de falar para vocês fazerem é você praticar observação. Pare durante seu dia 15 segundos e observe a natureza. Observe o movimento que as árvores fazem com o vento.
Pare e observe por um instante a sua respiração. Pare e sinta o seu coração, os batimentos do seu coração. Quando nós nos conectamos com os batimentos do nosso coração, é como se o nosso inconsciente revivesse momentos de quando estávamos na barriga da nossa mãe. E aí, quando estávamos na barriga da nossa mãe, nós sentíamos o coração dela batendo. Isso nos trazia segurança, nos trazia conforto. Então, se concentrar, fechar os seus olhos por um instante e simplesmente se concentrar nos batimentos do seu coração, fazem com que você relaxe e também perceba, estou seguro. Porque tudo é sobre segurança. Você precisa convencer o seu sistema de que você está seguro, de que não é perigo nesse momento, de que você pode relaxar. E isso vai te fazer viver o presente e soltar o controle. Eu vi que vários me escreveram aí, é difícil de soltar o controle e tal. É porque você precisa adquirir agora um novo vício, um vício em confiar no processo da vida. Um vício em se sentir seguro. E essas são técnicas para fazer você se sentir seguro. Observar a natureza, respirar, lembrem-se, né, dessa técnica. Parar e perceber a respiração, parar e perceber os batimentos cardíacos, ver o movimento que as árvores fazem ao próprio vento. Isso vai ajudar você a se acalmar e você relaxar. Trazer sua atenção e perceber, aonde estou tenso agora? Aí você relaxa e solta e percebe. E fala para você mesmo, eu estou seguro nesse momento. Que é você poder imaginar o pai e a mãe nas suas costas, sentindo a bênção deles. Sentindo a bênção do pai e da mãe. Isso faz com que você possa relaxar. Que você está seguro na vida. Então, existem muitas técnicas. Algo que eu pratico também é o silêncio. Cada energia que você gasta falando algo, você está gastando sua energia vital. Falando algo, você gasta sua energia vital. Então, daí a importância de você, calma, guarde as suas palavras para você. As palavras que vão ao vento não voltam mais. Então, fale somente o necessário. Pratique o silêncio. Pratique mais ouvir. Por isso que nós temos só uma boca e 2 ouvidos. Porque nós gastamos muita energia na nossa fala. Depois eu vou mandar também lá no grupo do Telegram um videozinho legal sobre taoísmo. Que é algo que eu estudo muito, que eu gosto muito e que faz parte da minha jornada de vida. Outra coisa que eu pratico... eu anotei aqui algumas coisinhas para não esquecer de falar para vocês. São exercícios físicos, porque os exercícios físicos nos mantêm no presente. Então, um desafio para vocês, de hoje para amanhã. Eu desafio você a colocar uma meta corporal. Colocar uma meta corporal por quê? Porque tudo aquilo que muda no teu corpo vai conseguir mudar fora, no mundo externo e também na tua mente. Então, coloque uma meta para você. Quantos quilos você quer pesar? Como que você quer que seja o seu corpo? Quando você observa o teu corpo, a mudança que acontece no seu corpo é mais fácil de mensurar do que a mudança que acontece na sua mente. Então, o seu corpo vai ser o seu guia. Você vai determinar uma meta e você vai praticar comigo um exercício físico. Então, eu vou colocar lá no grupo algumas possibilidades. Você pode fazer exercício, você pode fazer uma prática de yoga, você pode correr, você pode caminhar, você pode fazer um alongamento, você pode praticar pilates, você pode fazer musculação, fazer algum tipo de jogo, jogar futebol, beach tênis, enfim, aquilo que você quiser. Você precisa determinar um exercício físico. E aí você vai determinar uma meta corporal. E quando essa meta corporal começar a ser atingida por você, que mais ou menos leva 1 mês para uma mudança já começar a acontecer no seu corpo. Depois de 7 dias você já vai perceber uma mudança bem grande. Você vai perceber que a mudança que estiver acontecendo no seu corpo vai ser o seu termômetro para a mudança que estiver acontecendo na sua mente.
Então é muito importante esse contrato. Dá aqui sua mão, vamos assinar esse contrato. Eu confio em você, não quero ser decepcionada, eu confio. Eu não tô fazendo isso aqui em vão, tá? Porque eu quero uma mudança da sua parte. E eu tô te oferecendo essas possibilidades de mudar. Agora você que sabe se você quer fazer ou não. Uma meta corporal. E você vai começar a fazer isso amanhã ainda. Um tipo de exercício. Eu levanto todos os dias, normalmente às 6 horas da manhã, quer dizer, 5h30, para praticar exercício físico às 6 horas da manhã. E se eu posso, certamente vocês também conseguem. Não é difícil, é uma questão de hábito. E nós vamos falar aqui durante esses 7 dias também sobre hábito, nos próximos dias. Como você seguir esse processo de hábito. E ainda, uma última questão que eu utilizo e que é muito importante para mim é praticar essa conexão comigo através da alimentação. Algo que me ajuda muito a relaxar, a estar mais tranquila, mais calma e viver o que eu mostrei para vocês no aqui e no agora é a minha alimentação. Para quem me conhece sabe que eu sou vegetariana há 8 anos e eu sobrevivi, tá? Então, observem aquilo que vocês comem, porque aquilo que você está ingerindo pode estar te deixando mais ansioso. Muitas pessoas defendem muito cafeína, e ela faz muito bem. Existem algumas coisas que fazem muito bem para o seu corpo físico, mas não ajudam na sua mente. E nós sabemos que a nossa mente comanda o nosso corpo. Então, o que influencia em um, influencia no outro. E o meu convite é para que você possa praticar sua consciência a respeito do seu corpo, daquilo que você está ingerindo na sua alimentação e cuidar muito o que é que você está colocando para dentro, porque aquilo que você come é aquilo que você está se tornando. Sua comida é sua medicina. Então, tenta evitar nesses dias cafeína, tenta evitar comer demais de noite. Faça o teste, você não precisa acreditar em nada do que eu te falo, mas procure talvez evitar comer carne. E perceba a diferença que acontece no seu estado emocional. Normalmente, quando nós comemos carne, nós nos tornamos mais agressivos, porque 54% da carne fica contaminada com o hormônio da morte, com o medo que um animalzinho sente na hora que está morrendo, com essa energia de agressividade. Então, você está se alimentando de uma energia de um animal que sofreu, que sentiu dor, que sentiu raiva, que sentiu medo. E isso tá vindo para você. Chimarrão também gera um processo de ansiedade. E vocês podem fazer o teste, não precisam acreditar. Façam o teste e observem o que acontece com o corpo de vocês. E não estou dizendo, vocês precisam virar vegetarianos. Não estou dizendo isso. Eu disse para vocês diminuírem e observarem o que acontece no seu estado emocional. É algo que eu pratico e que faz toda a diferença na minha intuição, no meu poder, na minha disposição. Tem um filme que se chama Dieta dos Gladiadores, no Netflix, The Game Changers. Ele fala um pouquinho sobre isso, sobre essa nossa energia vital, quanto que nós nos sentimos mais dispostos em relação até à nossa alimentação. Então observem aquilo que vocês estão comendo, assim, tentar evitar coisas industrializadas, se alimentar de forma mais natural e principalmente à noite para você cuidar o teu sono, evitar a cafeína e evitar comer muito à noite, comer menos é mais. Quando você come menos, você consegue relaxar, porque a sua energia vital não está concentrada na sua digestão. Quando você está digerindo algo, você está concentrando 53% da sua energia vital na sua digestão, quando você come algo cozido, por exemplo. Quando você come algo cru, você gasta apenas 7% da sua energia vital, do seu chi, com a sua digestão. Então observe, porque quando você cuida da sua alimentação, você também está cuidando do seu corpo, do seu bem-estar mental e físico. É interligado.
Muitas pessoas só trabalham com a mente e aí deixam a desejar com o corpo. Muitas pessoas só trabalham com o corpo e deixam a desejar com a mente. O meu trabalho é diferenciado porque eu utilizo os dois. Não se pode anular o corpo porque o corpo é o nosso veículo aqui nesse planeta. E não se pode anular a mente porque ela é o piloto desse veículo. Então, ambos são estritamente necessários, tanto o carro como o próprio condutor. Então, quem é que você está conduzindo colocando para conduzir esse carro? Quem é o piloto? E qual é o carro que você está contratando? Tudo isso é de suma importância que você observe para o seu processo de transformação. Meu convite então agora, eu sei que já passou das 21, mas eu realmente gostaria de fazer uma prática com vocês de meditação. Então, eu vou convidar vocês e fiquem aí, porque isso é muito importante para selar o exercício que nós fizemos, que é trazer vocês para a consciência, para sentir o aqui e agora, tá? Eu vou colocar uma musiquinha aqui, espero que vocês possam escutar. Então, nesse momento, eu vou conduzir você para que você possa simplesmente se conectar consigo mesmo. Então, coloque a sua mão no seu coração para ensinar o seu corpo a viver no presente, para se sentir mais calmo, ok? Então, nesse momento, feche os seus olhos, coloque a sua mão no seu peito e procure respirar. Vai inspirando bem profundo e soltando o seu ar de uma forma mais longa do que quando você inspira. Vai inspirando profundamente e soltando o ar por completo, à medida em que você simplesmente relaxa. Comece a sentir os seus pés. Sinta os seus pés ficando pesados, seus pés ficando soltos e relaxados. Simplesmente tome consciência agora das suas pernas. Sinta as suas pernas agora relaxando. Talvez elas fizeram tanto esforço hoje. E agora é o tempo delas relaxarem. Já não há mais nada que se preocupar, nada para ser feito, apenas esse momento. Apenas eu e você, apenas a sua respiração. Já não há mais nada para fazer, nem pensar. Tudo que existe é o agora. Ouça a música, ouça o som da minha voz e se entregue para a sua própria consciência. Permita-se e solte. E solte. Solte agora o seu abdômen, relaxe a sua coluna. Vai transmitindo essa paz para os seus órgãos internos.
Deixa que as suas células conheçam essa paz, esse bem-estar. Já não há nada para ser feito. E agora é hora de se entregar para o fluxo, de relaxar e apenas confiar. Porque você sabe agora que tudo é perfeito, do jeito que é. E você pode soltar os seus ombros, braços e mãos. Você pode soltar o seu pescoço. E você fala a si mesmo: não há nada para controlar. Tudo se organiza, tudo está em sintonia. E eu entro agora nesse fluxo. Eu me entrego e é seguro viver o presente, viver o que é real. Tudo está bem agora. Eu estou em paz com a vida e a vida está em paz comigo. Eu estou bem o tempo todo. Eu estou segura. Respire aos poucos, vai abrindo os seus olhos, sentindo essa consciência de que só esse momento é real e que é seguro se entregar e apenas confiar no fluxo da vida. E aí a magia acontece. No seu tempo e na sua hora, você vai abrindo os seus olhos. Uma linda noite, do meu coração para o seu coração.